Olá, sabe o poder que o Estado tem para punir? O famoso jus puniendi? Pois é, ele não é um cheque em branco. Antes que qualquer pessoa possa ser privada de sua liberdade ou de seus bens, existe um caminho, um rito rigoroso que precisa ser seguido. E esse caminho é justamente o direito processual penal. Ele é um mecanismo que garante que a força do Estado seja usada de forma justa e controlada. Para a gente entender bem esse tema, nosso percurso vai passar por 4 pontos. Primeiro, vamos definir o que é o direito processual penal. Depois, vamos analisar os diferentes sistemas que existem. Em seguida, mergulhamos nos princípios que são a base de um processo justo. E, por fim, vemos como a lei processual funciona no dia a dia, na prática. Certo, vamos começar pelo básico. O que, afinal de contas, define este ramo do direito? Uma boa forma de pensar nisso é como se fosse uma ponte. De um lado, a gente tem um crime, do outro, uma possível punição. O direito processual penal é essa ponte. São as regras do jogo que o Estado é obrigado a seguir para fazer essa travessia, ditando como a investigação, a acusação e a defesa devem funcionar. Em resumo, é a ferramenta que tanto dá forma quanto impõe limites ao poder de punir. E o que faz dele um ramo com identidade própria? Bom, são 3 características principais. A primeira é a autonomia. Ele não é um mero puxadinho do direito penal, tem suas próprias regras e princípios. A segunda é a instrumentalidade. Ele é o como, o meio pelo qual o direito penal sai do papel e se torna concreto. E a terceira é a normatividade, porque ele tem um corpo de leis só para si, o nosso conhecido Código de Processo Penal, o CPP. Ok, entendido o conceito, vamos avançar um pouco. Agora, vamos falar sobre os modelos, as filosofias que estruturam a justiça criminal. O jeito que um processo é conduzido diz muito sobre os valores de uma sociedade. E aqui no Brasil, a gente já parte de uma tensão bem clara. De um lado, temos um Código de Processo Penal de 1941, que nasceu num contexto autoritário. Do outro, uma Constituição Federal de 1988, superdemocrática, que vê o processo como uma garantia do cidadão contra o poder estatal. Esse choque entre um código antigo e uma Constituição moderna é o que alimenta muitos dos debates até hoje. Essa tensão fica evidente quando olhamos para 2 modelos opostos. O sistema inquisitorial concentra todo o poder no juiz. Ele investiga, acusa e julga. O processo é sigiloso e o réu é tratado quase como um objeto. Já o sistema acusatório separa as funções. Existe um acusador, uma defesa e um juiz imparcial para decidir. Aqui, o processo é público, transparente e o acusado é um sujeito de direitos. Diante desses 2 modelos, a pergunta é inevitável. E o Brasil? Onde se encaixa? Bom, oficialmente, o sistema brasileiro é acusatório. A Constituição de 88 já desenhou isso ao separar as funções do Ministério Público e do Judiciário. E o pacote anticrime de 2019 veio e deixou isso explícito na lei. O ponto é que, como o nosso código é de 41, ele ainda carrega muitos traços do modelo antigo, do inquisitorial. Isso cria um sistema complexo e, muitas vezes, cheio de contradições na prática. Para conseguir navegar nessa complexidade toda, o sistema se apoia em princípios. Eles funcionam como a espinha dorsal, as regras de ouro, que garantem a legitimidade de todo o processo. E o princípio mestre, o que dá origem a quase todos os outros, é o do devido processo legal. A ideia é simples, mas poderosa. Ninguém pode ser punido sem um processo justo que siga as regras do jogo. É dele que nascem garantias como o direito de ser ouvido, de ter um advogado e por aí vai. E isso nos leva direto à presunção de inocência. Isso não é só uma regra, é uma regra de tratamento. A condição padrão de qualquer pessoa é a de inocente. A culpa precisa ser provada pela acusação e provada de forma definitiva, só lá no final de todo o processo, quando não couber mais recurso. Aqui é bom a gente não confundir 2 conceitos que andam juntos: contraditório e ampla defesa. O contraditório é uma via de mão dupla. Garante que tanto a acusação quanto a defesa saibam de tudo o que acontece e possam reagir. Já a ampla defesa é um escudo específico do acusado. Garante que ele possa usar todos os meios possíveis para se defender e que sempre tenha a última palavra. E para o jogo ser limpo, as regras para conseguir provas têm que ser respeitadas. Se uma prova é obtida com violação de direitos, por exemplo, uma invasão de domicílio sem mandado, ela é considerada ilícita. E prova ilícita simplesmente não pode ser usada no processo. Isso protege as garantias de todo mundo e a própria integridade da justiça. Para fechar, vamos entender como essas normas todas funcionam no mundo real, considerando o território, o tempo e as pessoas. Olha só este resumo.
A lei processual se aplica em 3 dimensões. No espaço, a regra é a da territorialidade. O que acontece em solo brasileiro segue a lei brasileira. No tempo, a aplicação é imediata. Uma lei nova já vale para os processos que estão em andamento. E em relação às pessoas, a regra que vale para todo mundo, com algumas poucas exceções, como as imunidades. Esse princípio da territorialidade é, no fundo, uma afirmação de soberania. Significa que os processos que correm nos tribunais brasileiros são regidos pelas leis processuais brasileiras. Não importa a nacionalidade de quem está envolvido ou onde o crime aconteceu, como regra geral. E quando a lei muda no meio do processo? Aí vale a regra do tempus regit actum, o tempo rege o ato. Uma nova lei processual passa a valer na hora para os processos em andamento. Só que ela não retroage, para invalidar o que já foi feito com base na lei antiga. Isso garante a segurança jurídica. Isso nos deixa com uma reflexão, que resume o grande desafio do direito processual penal no Brasil. Como um sistema de justiça consegue conciliar as garantias de uma Constituição democrática com as estruturas de um Código de 1941. Essa não é só uma questão teórica, é uma tensão diária que define os rumos da justiça criminal e o alcance dos nossos direitos.